Vai começar nessa aí? Não, você tá naquela fechada, tá? Atenção. Silêncio. Tá no ar mais um programa em Foco TV. E tá no ar mais um programa em Foco TV. Hoje a gente está ao vivo no Facebook. É mais um programa para a disciplina da matéria do professor Osvaldo. É um programa ao vivo e o ao vivo tem suas peculiaridades, né, professor? É isso mesmo, Vinícius. Já no iniciozinho agora a gente teve um detalhezinho pequeno, né? Mas qualquer detalhe a gente vai corrigindo. Segue com você aí. Então, hoje a gente está aqui com Antônio Marcos, né? A gente vai falar um pouco sobre essas mudanças da TV e da rádio, né, com o passar dos anos. Bom dia. Bom dia. Tonhão, né, como você é conhecido, você começou como jornalista em 85, se eu não me engano. E qual que foram as principais mudanças na rádio de lá para cá? Eu comecei em 85 no rádio, né? Depois fui acabar chegando ao jornalismo, né? Mas no rádio, em 85, a gente tinha uma produção de conteúdo jornalístico, eu diria até pequeno, principalmente nas emissoras do interior, né? A gente tinha uma coisa que, por conta dessa dificuldade de ter acesso ao conteúdo, daquilo que era produzido nos grandes centros, a gente tinha muito mais o trabalho de rádio escuta, né? O que era o trabalho de rádio escuta? Era você acompanhar o que as emissoras de rádio importantes que estavam localizadas em centros estratégicos do país, o que elas produziam para você ter o conteúdo nacional e até mesmo internacional. Por exemplo, no sul do Brasil, as duas rádios do Rio Grande do Sul se destacavam porque tinham um departamento de jornalismo muito forte, né? Gaúcha e Guaíba, né? As rádios de São Paulo, né, você tinha o Sistema Globo de Rádio, o Sistema Bandeirantes, que eram as rádios que se destacavam. E para ter acesso ao noticiário internacional, para você conseguir acompanhar aquilo que o mundo estava discutindo, nós tínhamos uma emissora que se chamava Voz da América, né, que transmitia em vários idiomas ao longo da sua programação, e ela tinha um correspondente, um jornal em português que abasteciam aí os países de língua portuguesa. E como que eram essas particularidades da rádio lá dentro, assim? O que se deu essa mudança? A interatividade mudou muito? Como que se dava essa interatividade nessa época? Eu acho que nesse período, rádio, jornal, televisão, a interatividade era muito pouca, era quase nada, né? Você tinha o receptor com uma situação muito passiva, né? Ele comprava aquilo que era determinado pelo emissor, né? Então, no rádio, por exemplo, a gente dava muito pouco voz ao ouvinte, né? Dele participar da produção do conteúdo, né? Na televisão, até mesmo nos jornais, eu acredito que da mesma forma. Então, era uma dinastia do emissor em relação àquilo que o receptor poderia esperar, né? Em relação à interatividade, era quase que nada. Você tinha muito pouco a participação do receptor pedindo alguma coisa, comentando alguma coisa, porque o tempo para o feedback era muito grande, né? Então, você produzia uma notícia e você, ao sair da notícia, ao encontrar as pessoas nas ruas, no dia a dia, que você tinha aí uma repercussão daquilo que foi produzido. Não é como é hoje, né? Que você tem uma situação instantânea. Falando ainda sobre a rádio, você apresenta hoje o Jornal das 7, né? Aqui na FM CDB. Qual que é o diferencial do programa? Então, o Jornal das 7, ele tem uma característica de ter dois jornalistas fazendo rádio, né? Eu e o Paulo Iafusso,
Nós passamos por rádio, também fomos radialistas, mas somos jornalistas. Então, o que a gente traz é muito mais a importância da notícia do que propriamente aquela questão de um comunicador que fica ali o tempo todo estabelecendo uma relação de proximidade com o ouvinte. A gente valoriza muito mais a notícia, a participação dos nossos colunistas, dos nossos entrevistados. O grande objeto do jornal é a notícia, é o tratamento que a gente dá à informação, tentando levar para o usuário, para o ouvinte, algo que seja importante e útil para ele no seu dia a dia. E quando eu percebo hoje o Jornal das 7, né, em relação àquele meu começo lá nos anos 80 no rádio, eu percebo que é uma diferença muito grande. A gente fala alguma coisa hoje no jornal, daqui a pouco pelo WhatsApp tem um ouvinte que acrescenta algo, que nos corrige, que nos encaminha para aquilo que ele gostaria que a discussão fosse levada. A gente tem hoje uma participação muito efetiva, muito ativa do ouvinte em relação ao conteúdo. Falando um pouco sobre a televisão, quanto tempo você trabalhou? Como é que foi essa experiência de entrar na TV após o rádio? O rádio é uma escola, assim? Eu acho o rádio uma escola fantástica, né? Por essa questão da possibilidade que o rádio te dá de imediatismo, né? De ter que lidar com a informação naquele momento em que ela está sendo processada, naquele momento que ela está chegando, né? Isso acabou fazendo com que a televisão se apropriasse muito dessa característica do rádio. Então, os profissionais que saíram do rádio e foram para a televisão, ou os profissionais de televisão que se aventuraram, que experimentaram fazer rádio, eles têm aí essa capacidade de improvisação, essa capacidade de trabalhar o conteúdo de forma espontânea, essa questão de lidar com a interatividade muito grande. Eu digo isso, que a televisão se apropriou um pouco dessa característica do rádio para sobreviver a essa necessidade de estabelecer uma interação com o telespectador. E eu experimentei um período da televisão que a televisão começou a tentar fazer isso pela linguagem, né? O rádio sempre teve uma linguagem muito mais íntima do ouvinte do que a televisão do telespectador. A televisão percebeu essa situação, ela corrigiu essa formalidade que ela tinha em relação à audiência, muito se valendo da experiência do rádio, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi observando que a instantaneidade que o rádio tinha como uma das suas principais características também virou objeto de desejo da televisão, né? E hoje a gente tem essa questão da interatividade que, num primeiro momento, era o locutor falando com o ouvinte, né, no rádio. A televisão hoje faz com o telespectador. Quer dizer, eu hoje, analisando essa situação, vejo que o rádio foi um laboratório para a televisão que nós temos hoje. E a tecnologia, ela parece ter influenciado muito, né, com o passar do tempo. Como é que é? Eu diria que sem a possibilidade da tecnologia, nós não teríamos isso, né? Se você imaginar os estudos que mostram essa relação de produção de conteúdo e recepção de conteúdo, era uma situação, quase que uma via de mão única, né? Poucos estudos mostram a reação do receptor em relação ao emissor, né? E hoje não, hoje você não tem como fazer nenhum tipo de ação. Nós estamos aqui conversando, está sendo transmitido pelo Facebook, daqui a pouco chega alguém que questiona alguma coisa, daqui a pouco chega alguém que compartilha isso, vira algo muito além daquilo que nós aqui em quatro paredes, com 4 câmeras, possamos imaginar, né? Então, a tecnologia proporcionou uma dimensão, um alcance, uma amplificação muito forte àquilo que está sendo transmitido. E isso exige muito mais de quem transmite, né? E, ao mesmo tempo, estabelece uma proximidade muito legal entre a produção do conteúdo e a recepção do conteúdo. Então, sem essa tecnologia, seria praticamente impossível nós termos esse momento atual das comunicações. Dado esse feedback, esse crescimento do feedback, hoje
o público, então, ele interfere muito mais na pauta do programa, né? Às vezes, a gente até se baseia no que o público escolhe para o programa, não é? Eu acho que a gente poderia fazer a seguinte situação, né? Quando os pesquisadores imaginavam essa questão do comportamento da audiência, né? E da capacidade que os meios de comunicação tinham o poder de exercer em relação à audiência, da audiência consumir, achar que aquilo que o meio está produzindo, que é importante para a vida deles, hoje a gente tem uma inversão, né? Hoje a gente tem os meios tentando reproduzir ou amplificar ou até dar uma dimensão maior aquilo que a audiência está comentando, aquilo que a audiência está repercutindo, né? Então a gente tem muito isso hoje. Você tem esses programas que medem a audiência de minuto por minuto. Se o assunto que está sendo colocado no ar, se ele está tendo uma repercussão muito grande nas redes sociais, na internet de uma maneira geral, aquele assunto vai ganhando um tempo maior na programação. Se não está ganhando, ele vai tendo uma diminuição. Então você percebe que hoje nós estamos vivendo talvez, né, o momento da audiência, né? Já foi o momento do emissor, né? Tudo aquilo que a gente fazia se tornava importante para o público e o público passava a consumir aquilo porque estava na televisão. Hoje os grandes meios de comunicação, eles vão naquilo que a população está consumindo, eles mergulham nos temas, nos assuntos que a audiência está debatendo. Eu acho isso muito legal. E você acha que essa coisa deixou o trabalho do jornalista mais fácil ou deixou o jornalista mais preguiçoso? Não diria preguiçoso, porque isso também exige uma capacidade de interpretação, né? Antenado. Eu acho, exatamente, antenado, né? Eu acho que talvez, num primeiro momento da profissão, a gente tinha que ter um feeling, tinha que ter uma percepção de, às vezes, chamar a atenção da audiência para algo que ela precisava saber, e hoje a gente tem que ter um feeling muito mais aguçado para ver o comportamento da audiência, como que ela está reagindo a determinados temas, como que ela está consumindo determinados temas. Isso é legal. E, para finalizar, assim, você acha que... o que você acha para o futuro da TV e do rádio, assim, já que a internet, outros tipos de mídia, esses serviços de streaming estão meio que tomando um lugar muito grande assim na mídia? Você acha qual que é o destino para esses dois meios? Rapaz, olha, aí está uma encruzilhada legal, viu? Aí tem algo muito interessante que nós precisamos ver para que caminho estamos indo, né? Eu não imaginava uma redação nos moldes que nós temos hoje há 20 anos, quando fiz uma opção de sair do rádio e ir para a televisão. Eu até já falei isso várias vezes, o que era fundamental numa redação de televisão há 20 anos? O que é fundamental numa redação de televisão nesse momento? Como é que se produz o conteúdo hoje de internet? Não dá para você cravar o que vai acontecer daqui a pouco. Eu acho que a sociedade, talvez, o melhor conceito, a melhor definição do que eu penso hoje em relação a tudo isso que nós estamos vivendo, eu acho que a sociedade hoje, ela está se apropriando mais e melhor do processo de produção do conteúdo. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Isso envolve muitas discussões de ética, de questões legais, questões de combate a racismo, preconceitos. Isso é um belo momento que nós estamos vivendo. Agora, o que vai ser, o que vai acontecer se nós sentarmos essas mesmas cadeiras daqui 10 anos e termos essa mesma conversa, nós vamos estar falando de coisas muito diferentes do que falamos até aqui, né? Embora talvez a essência continue a mesma. Não dá para você dizer o que vai ser do futuro. A gente está vivendo uma era de transformações numa velocidade muito, mas muito infinitamente diferente daquilo que experimentamos há 30, 40, 20 anos atrás. Então, é difícil você dizer o que vai ser do futuro. Eu só digo que a gente vai ter que continuar jornalista, vai ter que continuar caprichando na produção, se interessando cada vez mais pelo dia a dia da comunidade, tendo responsabilidade social,
cuidando muito da promoção da cidadania, mas que a coisa vai acontecer numa velocidade muito mais rápida, isso vai acontecer. Você acha que isso, de certa forma, ele prejudica pelo fato de outros tipos de mídia, de todo mundo ter acesso, todo mundo poder ser emissor de informação, ou contribui pelo sentido amplo que você tem na internet, com as redes sociais e tudo isso? Não digo que prejudica, não. Eu acho que cada ferramenta que nós conquistamos, e uso até esse termo conquistando, porque elas vieram para, de alguma forma, colaborar com o cidadão, né? Nós temos que ter em mente que o grande objeto do nosso trabalho é a comunidade. Então, toda e qualquer ferramenta que surgir no sentido de favorecer, de facilitar o entendimento, a compreensão, a disseminação, a abrangência do conteúdo, eu acho positivo. Então, não vejo isso como um risco, como uma ameaça. Eu vejo, ao contrário, eu vejo como algo positivo para a profissão do jornalista, para a profissão do produtor de conteúdo. E até o fato do cidadão comum ter o poder, ter a capacidade de ser um produtor de conteúdo, na minha opinião, eu acho até interessante. E eu acho que isso vai impor aos jornalistas, né, uma exigência maior, né, para que nós nos preparemos cada vez mais, tenhamos cada vez mais a capacidade de produzir o conteúdo e, ao mesmo tempo, estar próximo de quem consome esse conteúdo. Nos esforçarmos no sentido de entender o cidadão que está do outro lado, os seus anseios, aquilo que ele quer, as cobranças que ele tem em relação a nós. Então, tudo isso, na minha opinião, converge no sentido de propor novos desafios aos jornalistas e fazer com que ele cada vez mais esteja preparado para atuar na profissão. E esse foi mais um programa Enfoque TV. A gente agradece o Antônio pela disponibilidade, a gente agradece você que assistiu e até a próxima.